Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, antes do objetivo e tema da aula de hoje, vamos aos recados importantes. O primeiro, importantíssimo, é assistam às aulas Paraná, pois acessem o Google Classroom, realizem as atividades, testem seus conhecimentos e marquem a sua presença. Terceiro, importantíssimo também, comunique-se com os seus professores. E se você, porventura, ainda não tem acesso às salas virtuais, você pode continuar retirando o material impresso na sua escola, estudando da melhor maneira possível. O tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre diferenças socioespaciais existentes entre as cidades da Ásia, Europa e Oceania, que foram esses três continentes, né, que nós estamos estudando aí no nono ano. Objetivo da aula, identificar as diferenças socioespaciais, a gente já vai saber o que é socioespacial, existente entre os três continentes, Ásia, Europa e Oceania, para compreender o desenvolvimento e a dinâmica do espaço geográfico nessas regiões. Então essa aula é muito importante e decisiva para a gente fechar esse tema da urbanização, da parte industrial e tudo mais, que é essa dinâmica da relação das nações que habitam esse continente com o espaço que os cerca, seja um espaço urbano, rural, natural ou construído, ok? Na aula anterior, né, finalizamos aí o processo de urbanização na Oceania, fizemos a parte 2, que foram as regiões da Micronésia, Melanésia e Polinésia, que tem um IDH um pouco menos desenvolvido, a urbanização ainda não é tão efetiva, tão eficaz ainda nessas regiões, pois a maior parte também vive em área rural, né, a maior parte da população. Bom, então é importante um conceito de socioespacial, foi adaptado, eu incluí essa última parte dos espaços aqui, né, mas é uma definição de dicionário, relativo a classes ou grupos sociais, ou seja, nós, né, somos esses grupos e classes sociais, e ao espaço que essas classes ou grupos ocupam, sejam estes espaços naturais, construídos, urbanos ou rurais. Tá? A socioespacialidade está presente lá, que é a relação da sociedade com o espaço que a cerca. Aqui tive a ousadia de fazer uma adaptação de um trecho de um livro do Milton Santos, né, que é a formação socioespacial. Ela refere-se à análise da realidade de uma sociedade, é o que a gente vai tentar fazer hoje com esses continentes aí. Primeiro, analisar a realidade, compreender a evolução dessas nações, a história, as relações que ela tem com o espaço, a situação atual, né, como está no presente, as mudanças históricas em relação a essas relações com o espaço, né, e a sua localização. Essa formação socioespacial, ela está geograficamente localizada, ok? Em escala local ou global. A base de explicação para essa formação socioespacial é o trabalho do ser humano, mas não o trabalho como profissão, lembra? A gente fala bastante disso lá no 6º ano. Não é a profissão, mas o trabalho, né? A nossa movimentação, nossas atividades do dia a dia, elas acabam transformando esse espaço. Sociedade transformando o espaço, por isso socioespacial. Estudar essa formação, ela pode nos trazer a capacidade de fazer uma análise da cidade e compreender, às vezes não, você é capaz de compreender o que acontece no mundo, né? E da mesma forma que você pode analisar a realidade das nações do mundo e trazer isso para a sua cidade, as características, as semelhanças ou as diferenças, né? Essa análise traz essa possibilidade, é o que a gente vai tentar fazer na aula de hoje. Trouxe novamente aqui uma lista de problemas urbanos que conhecemos bem, né? Que é a gestão de resíduos sólidos, lixo, poluição atmosférica de automóveis, de indústrias, poluição sonora, o barulho da cidade, a violência urbana, às vezes gerada por desigualdades sociais e outras questões, mobilidade urbana, a questão do transporte, que é um grande obstáculo aí para muitas cidades, e o esgoto, né, a questão do saneamento básico, abastecimento de água e coleta de esgoto. Aqui a gente vai começar diferenciando já esses continentes pela sua área, população e o número de países. Isso já é uma diferença socioespacial.
Dependendo do tamanho do território, da densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Se eu tenho um território reduzido e uma população muito grande, né, essa formação socioespacial vai ser diferente. Então, temos esses dados aqui, né, a Europa, que é um continente com uma extensão territorial reduzida, tem uma forma de enxergar as áreas urbanas, as cidades. A África, pela sua história, né, de ocupação, de colonização, também tem uma outra forma, outra formação socioespacial. A Ásia, né, pessoal, a África não está, mas eu trouxe todos os continentes, tá, para vocês verem aí, tá bom? Nós vamos falar da Ásia, Europa e Oceania. Aí tem os dados sobre os 5 continentes, só não tem a Antártida aí, né, porque não temos população. Mas para vocês perceberem que as diferenças já começam aí, as diferenças socioespaciais, a história, o tamanho do território, a quantidade de habitantes. Vamos começar pela urbanização europeia, fizeram uma referência para a urbanização do Ocidente, da nossa parte aqui do planeta, né? Nós somos ocidentais. A gente já havia falado sobre isso, a gente podemos considerar, né, a urbanização da Europa a partir do declínio do Império Romano, quando existiam cidades que eram centros de poder, né? Com o fim do Império Romano, essas cidades deixam de existir e a Europa entra na Idade Média já no sistema de feudos, né? Que não é a configuração da cidade. Os feudos tinham uma forma de se organizar no espaço diferente de uma cidade, né? Você tinha o feudo, que era o grande centro ali, e ao redor ficavam as pessoas que prestavam serviço aos senhores feudais, né? E daí foram futuramente surgindo as cidades, né? Característica a ascensão da Igreja Católica também nesse período na Europa. Outro fato marcante que trouxe vamos dizer que os europeus largaram na frente, né, na configuração das cidades como nós as conhecemos aqui no Ocidente, com a Revolução Industrial. Ou já começa o êxodo rural, isso meados do século XVIII, na primeira Revolução Industrial. Então, aquele contingente das áreas rurais, pessoas do mundo todo, o mundo inteiro, era apresentar várias rurais, as pessoas viviam no campo, né? Não existia tecnologia. Então, a Revolução Industrial traz essa configuração, já em meados do século XVIII, das primeiras cidades da forma que nós as conhecemos atualmente aqui no Ocidente. Beleza? Vamos ao primeiro quiz, então, da nossa aula. Refere-se à análise da realidade de uma sociedade, compreendendo sua evolução, sua situação atual, sua mudança histórica e suas relações espaciais, geograficamente localizadas. Estamos falando, letra A, de formação socioespacial, letra B, degradação ambiental, letra C, desenvolvimento social ou letra D, desenvolvimento sustentável. É rapidinho, 1 minuto a gente volta. Vamos lá então, pessoal, estamos de volta para a correção do nosso primeiro questionário. Refere-se à análise da realidade de uma sociedade, compreendendo sua evolução, sua situação atual, sua mudança histórica e suas relações espaciais geograficamente localizadas. Estamos falando da formação socioespacial. Esse conceito que a gente trabalhou de formação socioespacial, né, que eu falei que eu ousei adaptar aí, do grande Milton Santos, né, um geógrafo dos maiores do mundo, ganhou prêmios mundo afora aí e é um brasileiro. Infelizmente, ele faleceu. A gente vai continuar falando da Europa, né? Porque essas diferenças socioespaciais, como o Milton Santos disse aí no conceito da formação,
né, a gente vai estudar a história desses continentes, como foi a realidade dessas nações nesses continentes. Na Europa, né, a gente viu que a realidade do início da urbanização ela era completamente desorganizada, muito acelerada, a indústria era jornadas de trabalho muito grandes. Então essa aglomeração de pessoas nas cidades, ao redor das indústrias, trouxe a necessidade das adequações para que as pessoas vivessem na cidade. Saneamento básico e outros serviços que devem ser oferecidos. A Europa vem, ao longo da sua história, lá das primeiras cidades, né, da Revolução Industrial, cidades extremamente poluídas, vieram ao longo da história, né, aprendendo isso, né, aprenderam antes que outras nações, e acabaram chegando. Hoje, a situação atual europeia é da busca pela sustentabilidade. Né? E como a Europa acaba sendo um modelo para o mundo, outros continentes, a Ásia e a Oceania, também vão em busca dessa sustentabilidade, os desafios ambientais que todos esses países encontram na sua realidade. Os problemas urbanos, eles são muito parecidos. A forma de reagir a esses problemas é que vai depender da história, da cultura dessas nações, né? Muitas cidades têm dificuldade em resolver essa questão da sustentabilidade porque as áreas urbanas têm problemas sociais, econômicos, né? A pressão urbana, o crescimento populacional ou o declínio da população, né, quando você tem áreas desabitadas, desigualdades sociais, poluição, tráfego, os problemas urbanos estão presentes em todas as cidades do planeta. Porém, na Europa, com a União Europeia, a união desses países, né, que fazem parte desse bloco econômico, eles passaram a enxergar isso de outra forma e também largaram na frente nesse quesito das cidades sustentáveis. E hoje a realidade é essa, eles enxergam dessa forma, a cidade como algo importante, vital para o desenvolvimento da sociedade. Tem um lado também que ainda precisa de uma evolução, trouxe um exemplo só aqui de Kiev, na Ucrânia, né? Os países do leste europeu que enfrentam, na maioria dos casos, violência urbana e manifestações. Então, a cidade já tem uma configuração diferente, não são cidades tão calmas. Na Europa Ocidental também temos algumas cidades. Paris é uma cidade que é uma cidade até considerada insegura, Londres também, mas a questão do leste europeu ela fica um pouco mais grave aí, né? O poder econômico desses países também não é tão expressivo, né? Então existe roubo, vandalismo, protestos. E uma outra questão que vem sendo debatida também é a pobreza que existe no continente europeu, que apesar de todo o desenvolvimento, a pobreza ainda convive com as áreas mais desenvolvidas. Vamos para o continente asiático, né? Essa aula, vocês sabem, quando a gente está analisando em escala continental, o nível de detalhes ele vai ser menor, né? Não podemos detalhar tanto os temas, perdão. Mas essa parte histórica importante, né, da compreensão da formação espacial. Então veja, a Ásia é um coletivo de várias regiões litorâneas, o leste asiático, a Ásia meridional, a gente viu que temos 6 regiões na Ásia, né? A gente sempre divide, fatia ela em regiões, né, ligadas pela estepe euroasiática, é um mesmo continente. Né? Cidades, depois estados e impérios surgiram naquelas áreas. Nós temos uma diversidade étnica ali gigantesca, cada região com uma realidade, com uma história diferente, com uma realidade atual diferente, com uma forma de enxergar as relações com o espaço completamente diferente dentro do próprio continente asiático. Né? A periferia costeira foi o berço de algumas civilizações mais antigas do mundo. Né? Cada uma daquelas regiões desenvolveu uma civilização ao longo dos vales férteis de rios. Na Mesopotâmia, o Vale do Rio Indo e da China. Então, as tecnologias, ideias, a escrita, a matemática, a roda, tudo isso se desenvolveu, a utilização dessas descobertas foram independentemente desenvolvidas em cada região. Então, a gente tem diferenças ali gigantescas. Temos cidades, por exemplo, como a China, que tem um desenvolvimento industrial gigantesco, né, que está tendo problemas nas relações socioespaciais, nessa formação socioespaciais. A poluição, a quantidade de pessoas que habitam a China, né,
traz um problema urbano gravíssimo, né? Que é a poluição. Eu trouxe daí mais um exemplo do Sudeste Asiático, em Bangkok, na Tailândia, né? Que você tem modernidade e tradição dividindo o mesmo espaço, áreas urbanas diferentes, já enxergam a urbanização diferente dos chineses, diferente de outros países, né, asiáticos. As desigualdades urbanas, aí trouxe mais uma região, não pude trazer todas, mas o Oriente Médio, né? A gente tem o Iêmen e tem o Dubai, uma cidade, uma região completamente modernizada, tecnológica, um lugar riquíssimo, né? Dubai, um país pequenino, mas olha só, gigantesco, e o Iêmen, que passa por conflitos armados. A configuração dos prédios, né? Você tem ruínas aqui e aqui você tem prédios extremamente tecnológicos. Segundo quiz da aula de hoje, então vamos aí, as diferenças socioespaciais, além dos aspectos geográficos presentes, são também motivadas pelos aspectos culturais, letra A, pela influência do capitalismo, letra B, pela falta de articulação política, letra C, ou pelo pós-guerra, letra D. É um minutinho e já voltamos. Então vamos lá, pessoal, a correção do nosso segundo questionário. As diferenças socioespaciais, além dos aspectos geográficos presentes, também são motivadas pelos aspectos culturais. Os aspectos culturais também entram aí nos aspectos geográficos e fazem parte dos aspectos humanos aí da geografia, né? População, economia, política. Mas os aspectos culturais, a história desse povo, né? Relembrando o que disse Milton Santos, essa realidade vivida ao longo da história concreta, traz essa relação diferenciada desses três continentes, né, com as suas cidades. Aí já vamos partir aqui para a Oceania, né, o último continente que a gente vai fazer uma análise, também completamente diferenciado dos outros dois, né, até pelo fato da colonização, aí o novíssimo mundo, né, o último continente a ser colonizado. Quase todas as ilhas da Oceania têm uma população composta majoritariamente por povos nativos, indígenas, né? Exceções, Austrália e Nova Zelândia, aonde nós temos uma quantidade maior de imigrantes, colonizadores, que vieram da Europa e outros lugares do mundo, ok? Entre os quais a maioria de origem britânica, ingleses, constitui a maioria dos habitantes dessas regiões. A distribuição populacional, isso já é uma outra característica também. Ela é determinada pelo desenvolvimento econômico. A região ali da Oceania, ela é atingida por alguns desastres naturais, mas o que determina o deslocamento da população, às vezes não é tanto a questão dos desastres ali, dos furacões e tudo mais, dos ciclones, é a questão econômica. Lembrando, a gente já sabe disso e não vamos esquecer nunca mais que as referências de desenvolvimento econômico nessa região são Austrália e Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, que vem ainda caminhando a passos lentos, né? Aqui, relembrando, mostrei isso para vocês no processo de urbanização 2, né? Que é a questão aí das ilhas, que não tem o mesmo desenvolvimento econômico que a Austrália e Nova Zelândia, que praticam as atividades do primeiro setor. Então, a relação dessas pessoas com as cidades é diferente. A cidade que é oferecida para essas pessoas é uma cidade diferente, que tem outra função, né? As cidades também têm funções, muitas delas. Então, a função básica dessas cidades é a exploração
da madeira, dos derivados do coco, dos minerais, né? Então a população já tem uma cidade diferenciada aqui, lembrando, foi a epidemia na cidade de Honiara, que é a capital das Ilhas Salomão, uma epidemia de diarreia, né, que aconteceu esse ano aí, devido a esse problema de ocupações irregulares, né? As pessoas morando às margens dos rios e a qualidade da água ali fica comprometida. Falando em urbanização, novamente Austrália e Nova Zelândia aparecem lá com 85% da sua população em áreas urbanas. O restante das ilhas, as pessoas estão nas áreas rurais, o que traz, né, a gente revela que a industrialização desses lugares ela é inexpressiva. Austrália e Nova Zelândia são países industrializados, que usam tecnologia de ponta, investem, o maquinário lá é presente em todos os setores da economia. A agricultura e o extrativismo é que compõem a economia dessas outras ilhas, né? E na Austrália ainda existe a presença dos aborígenes, em menor escala, né? O que não traz muita influência também para as áreas urbanas. Eles vivem em parques, né? Vivem isolados aí dessas áreas urbanas. Aí, enquanto a gente vê a realidade das ilhas, né? A relação dessas ilhas com a cidade, em condições precárias, em regiões com falta de saneamento, nós temos a cidade de Sydney, na Austrália, por exemplo, que é uma cidade inteligente, né, bem desenvolvida, bem organizada, tecnológica, onde os cuidados da população também contribuem para que seja uma cidade de referência mundial, uma cidade global. Na Nova Zelândia já tem Auckland, né, que é uma cidade que foi planejada ainda. Existem outras grandes cidades na Nova Zelândia, mas Auckland é o centro financeiro, né, que foi planejado aí pela Nova Zelândia. Dos 3 continentes, com esses problemas, a forma diferenciada de enxergar, né, a configuração de uma cidade, todos eles hoje, seguindo o modelo europeu, né, o que já vem acontecendo ao longo da história, né, de alguns países dos outros continentes, são as cidades sustentáveis, é a sustentabilidade. Aqui tem o Rafael Martins Costa Moreira, é um juiz que trabalha um desembargador que trabalha com direito ambiental. Então eu trouxe a frase dele aqui, a observação: portanto é essencial encontrar um adequado equilíbrio entre os diversos interesses envolvidos no desenvolvimento das aglomerações urbanas, ou as cidades. Quais são esses interesses? Crescimento econômico, geração de emprego, reduzir a falta de moradia, o déficit habitacional, saneamento básico, né, a salubridade pública e a sustentabilidade, a preservação ambiental. Assim se faz urgente, né, urge que sejam cada vez mais adotadas medidas tendentes à superação da insaciabilidade na exploração do solo urbano, especulação imobiliária e algumas atividades que acabam, né, trazendo problemas para as áreas urbanas. Do consumo ilimitado, para que um dia se possa dizer que a cidade em que vivemos é sustentável social, ambiental e economicamente. Esse é o desafio desses 3 continentes. Vamos encerrar a aula aí com um terceiro quiz, o último da aula de hoje. A maioria das ilhas da Oceania é formada por uma população de nômades, de indígenas, de colonizadores, ou a maioria das ilhas é desabitada? É 1 minutinho, a gente já volta. Vamos lá então, nono ano, correção do último quiz. A maioria das ilhas da Oceania é formada por uma população de
de indígenas, de povos nativos, com exceção de Austrália e Nova Zelândia, onde nós temos a presença do colonizador inglês. As demais ilhas ainda temos os povos nativos. Então vimos hoje essas diferenças socioespaciais existentes nesses 3 continentes, Ásia, Europa e Oceania. Descobrimos que isso está ligado à história, né? Ao desenvolvimento temporoespacial dessas nações, como elas encaram hoje as suas cidades. Essa foi mais uma Aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.